E falando sobre o Natal japonês, né, a gente pode falar sobre o Ano Novo Chinês. Vamos lá, né? O que eu sei sobre o Ano Novo Chinês? O Ano Novo Chinês também não está alinhado com o calendário gregoriano, ele acontece, acho que em fevereiro, nos primeiros meses do ano, mas não é exatamente no inicinho, né, em janeiro. Ele está associado a ciclos agrícolas, está associado principalmente à plantação de arroz, consequentemente ele tem essa referência, né, dos ciclos da natureza que eu estava falando anteriormente. E ele tem uma coisa muito peculiar, duas coisas muito peculiares. Primeiro, a questão dos animais, que se fala, né, ano do macaco, ano do dragão, ano do rato ou camundongo. Então ele tem essa questão dos animais e tem uma outra questão que é a questão dos fogos de artifício, que é muito importante também, né? Então vão um de cada vez, né? A questão dos animais, isso vem de uma lenda, né, uma fábula budista que fala sobre um momento em que Buda teria convidado os animais para uma certa ocasião, uma festa ou fazer certos trabalhos, não lembro agora. E aí só 12 animais apareceram, que são exatamente esses 12 animais que tem os anos desses animais, né? Que a gente poderia chamar de horóscopo chinês, os animais do horóscopo chinês ou do zodíaco chinês, mas o termo zodíaco é enganoso, eu já vou falar daqui a pouco por quê. Mas você tem então essa história, e aí só esses 12 animais apareceram, então o Buda homenageou esses animais, atribuindo a cada um deles eh, essa posição, né, no horóscopo, digamos assim, né? E aí cada um desses animais meio que rege o ano. Então o camundongo, eh, eh, as pessoas que estão associadas ao camundongo, ao ano do camundongo, o camundongo tenta trazer essas pessoas, é uma espécie de, não é conversão, né, que eu quero dizer, mas eh, tenta favorecer bons comportamentos dessas pessoas, né, combater os seus vícios e amplificar suas virtudes, é isso que eu queria dizer. Então tem essa questão. E aí por isso os animais. Por que zodíaco chinês é um pouco enganoso? Porque apesar desses animais terem esse simbolismo astronômico, de certa forma, não astronômico, mas terem esse simbolismo relacionado aos ciclos do ano, aos ciclos solares, eles não são constelações propriamente ditas. Então eles não batem com o zodíaco propriamente. O zodíaco, né, a palavra zodíaco, significa o cinturão dos animais. Esse zoo, ou zoon do zodíaco, é animal, né? E o nome disso é porque o Sol, com a Terra no centro do universo, né, que é o modelo geocêntrico dos antigos, inclusive dos gregos, o Sol gira em torno dela, mas ele gira com uma certa oscilaçãozinha. Então, se você fizer a. Deixa eu até colocar uma imagem que fica mais fácil. Aqui, isso. Então o cinturão do zodíaco é isso, né? O Sol vai fazendo essa trajetória, ele vai dando uma oscilaçãozinha nesse percurso e ele só navega, né? O Sol só navega por esse cinturão. E esse cinturão, a maioria das constelações que estão mapeadas nesse cinturão, convencionalmente, né, pelos gregos, pela astrologia barra astronomia helenística principalmente, são animais. Então você tem, por exemplo, aqui, né? Pegar uma colinha, né? O leão, o escorpião, o touro, o câncer, que é o caranguejo, a libra não, né? Nem a virgem. O capricórnio, sim, o Áries também, que é o carneiro, o aquários também não. Sagitários é é uma espécie de um animal fantástico, né? Peixes e gêmeos, se a gente considerar Homo sapiens como animais também conta aqui, né? Mas eles não vão não entraria nos zoon deles. Até consideraria, porque o Aristóteles chamava o homem, né, no sentido do ser humano, de zoon politikon, né, o animal político. Mas então tem esses. A maioria dessas constelações que estão no cinturão do zodíaco, por onde o Sol navega em torno da Terra, no sistema geocêntrico, são animais, daí o termo zodíaco. E esses animais chineses, eles não entram aqui, não são constelações que estão nesse cinturão. Então não tem nada a ver, né? O termo zodíaco chinês, para mim, ele é meio enganoso por causa disso. Mas os animais vêm daí, então. E a questão dos fogos de artifício, tem registros de que os chineses, antes dos fogos de artifício, já nas celebrações de Ano Novo, eles jogavam bambus em fogueiras, que aí dá uns estalos, né, como se fossem estalinhos. E com a descoberta da pólvora negra, que é um material explosivo, né, que é o precursor ali das armas de fogo e também
dos fogos de artifício, isso é descoberto na China por volta do século nono, décimo depois de Cristo. Então vai se introduzindo esse novo tipo de estalinho muito mais potente que são os fogos de artifício na China. Aí os muçulmanos, né, que faziam durante o período ali da grande expansão ali dos califados islâmicos, eles dominavam, né, as rotas de comércio, a rota da seda, etc. Tinham muito contato comercial com os povos ali do Extremo Oriente, da China, do Japão, etc. E eles trazem então essa tecnologia, a pólvora negra e também os fogos de artifício para as regiões ali islâmicas. E depois, mais tardiamente, isso chega na Europa. A primeira receita de pólvora negra que a gente tem é de um alquimista europeu, né, que é o Roger Bacon, que era também um clérigo, né, franciscano, e ele registra essa primeira receita que provavelmente ele obteve de um missionário que havia frequentado ali o Extremo Oriente. Então ele obtém essa receita e a partir daí começa-se muito lentamente a se trabalhar com a pólvora negra na Europa. Mas os fogos de artifício na Europa mesmo só vão se tornar populares do século XVII para frente, que é até aquele livrinho que eu mostrei, né, que eu coloquei no post da aba comunidade, que é o Mathematical. Esqueci o nome agora, mas na aba comunidade eu coloquei uma imagem lá que é uma página de um livro impresso já, né, do século XVII, 1600 e uns quebrados, que mostra lá os fogos de artifício. Então aí começa a se ter um pouco dessa questão dos fogos de artifício a partir ali do século XVII. Mas não era assim muito difundido, muito trabalhado. Depois vão começar a trabalhar nos tempos ali da Revolução Química, como se diz ali dos tempos de Lavoisier, século XVIII para frente, vai ter uma sofisticação desses fogos de artifício adicionando cores, adicionando outros elementos que mudam a forma do comportamento ali das partículas da explosão e por aí vai, né? Aí a gente vai passar a obter esses fogos mais sofisticados que a gente tem hoje. Mas isso é um longuíssimo processo, né, de milênios, ou de um milênio pelo menos, lá da descoberta, da produção pelos alquimistas chineses, se é que a gente pode usar esse termo para a China, né, mas uma tradição dentro do taoísmo, que cultivava muito esse conhecimento dos elementos, da natureza, das combinações dos elementos, que desenvolveu muito uma química sofisticada na China. Eles chegaram a essa receita da pólvora negra que é carvão, enxofre e salitre, que é nitrato de potássio, né? A combinação disso nas proporções corretas gera esse explosivo muito útil, né? E absolutamente mortal. A gente vê hoje em dia por causa das armas de fogo, né? Mas enfim, aí daí até os fogos de artifício de lágrimas e de estouros duplos, triplos e por aí vai, isso aí já é mais recente.